Mas aquilo só chama de João Sabrosa. Mas, senhora Susana, embora sendo uma terra que esteja a desertificar-se progressivamente, parece que aqui há caras novas que estão a investir a vida deles aqui nesta aldeia. Há aqui este borrachinho. Está aqui esta menina, aqui a Jacinta, que casou cá, é de Guedieiros, do Conselho Anexo de Taboaço, e até está bem contente, já tem um filho e a caminho de um segundo. E está ali a Dona Idalina, que veio de Lisboa para cá, transmontana, e parece que efetivamente a terra está numa certa decadência, mas de uma hora para a outra tudo isto pode mudar, não é? O que é que me diz aqui da aldeia? Gosta da aldeia? E eu olho para ali que está a filmar. Gosta? Muito que é a minha filha. A Então, aldeia, é sossegadinha, Olha que meu filho, é bom que é para o presidente das as macieiras. pessoas. O presidente das macieiras. Isso é a melhor coisa. É tudo velhote. Poucas novas. não há cá cinema, não há... Ah, isso não faz falta. Pronto, está bem. Está bem. O cinema às vezes aparece para o cinema. Então, e pronto, os cinemas é mais durante a noite, às vezes quando entornam a mais. Este ou aquele. Não é só dois, dia de Pronto. bem. Mas a Dona Idalina, que veio da cidade para aqui, é um contraste muito grande entre a cidade e a aldeia. É o contraste, exatamente. É outro. Mas é um contraste agradável, não é? Depois de muitos anos de cidade, isto dá mesmo prazer. É estimulante e aqui conseguem-se criar amigos e há ainda muitos valores. Quantas vezes o Zé diz, eu vinha para aqui se me arranjarem trabalho do pouco. Esta menina, Já não apanha a dona esta menina Elizabeth, conhecia em pequenina. Apanha? Ó, ainda apanha esta semana. Apanha. Conhecia em pequenina, veio de França, na altura o pai vinha muito doente e conheci só o pai acamado. E teve uma morte trágica ao pai, porque Porquê? uma doença complicada, com metástases, foi muito fina. Mas também me renou, porque ela ainda é muito nova. É nova, era uma menina nova na altura. Tinha 3 aninhos. Também me renou o pai, me renou também. Mas está na mesma, está na mesma. Tá. Está na mesma. Ela agora que tinha que arranjar também de bebê. Pois é, tem que Vai encomendar uma também- menina. vai Não, não estou. Mas tem que encomendar. Temos que incentivar estas nossas jovens a terem bebés, que é para ver se eles... Nós Pois não, é, eu não, pois é. já estou bem longe. Menos este. Pois muito bem, então não tenho nenhuma história aqui de Macieira para contar às meninas. Elizabeth tem que Olha, educar. Elizabeth. Eu? Então isso não, que história tenho? Pois, eu não sei. Então, e a senhora Susana? A senhora Susana, Sou mais antiga. a senhora Susana é mais idosa daqui da aldeia. Ah, Histórias daqui da da aldeia. da Ponte doente. Olha, antigamente havia um senhor que me contava aqui umas histórias que era o pé leve. Lembra-se? E a esposa chamava-se Maria Guilhermina Frias. Maria Guilhermina Frias. Tem aí a filha. Pronto. Era mesmo. Então, ele era um grande caçador. Pé leve. Eu digo calma, Aqui em cima. porque ele era caçador. Ele era Andava caçador. bem, andava bem. Era caçador. Tinha um pé leve. Cuidei eu para ver. Está bem. É engraçado, quando eu consultava o senhor já idoso, quando pronto, estávamos a falar de doenças, ele só sabia falar de espingardas e de coelhos, e matava este coelho que matava aquele. A conversa dele era só os coelhos. Não, e depois para os cabinhos. Eu ia tudo isto aqui espetinho. É isso mesmo. E a senhora Guilhermina Frias era uma senhora assim muito pequenina, muito baixinha. Assim, eu falava muito, não era? Falava assim muito baixinho e era surda. Não, mas nós não temos isso. Uma das primeiras senhoras que eu cá vi ver foi uma senhora Eufémia, que era a mãe do senhor, era a sua mãe. Não, é do irmão. Da mulher, Era da senhora Frutuosa. É a mãe da Frutuosa. Era. E havia outros senhores que eram das pessoas miseráveis, cada aldeia que era o senhor Tito. E a senhora Dolorosa era o senhor Tito, era um bom homem, a senhora Dolorosa era uma senhora, era uma maravilha de senhora, só que, coitada, tão doente, e tanta miséria na casa deles, não era? Trabalhava muito. Tanta miséria, eu entrava lá dentro, não havia luz, aquilo era escuro. E depois houve ali uma tragédia, quer dizer, ele tinha o filho que era o Zé Manel, que estava casado com aquela Alcina ali de Rio Dares, tinham 3 filhas que era uma maravilha, e entretanto eles morreram por doença e as filhas ficaram, olha, estão bem, só que foram separadas, não foram separadas.
mas cada uma com Para essa estar no cara. Porto, até se não me engano. Houve uma delas que ainda me visitou passado uns anos. Olha, eu sou filha da Alcina e muito educadinha, rapariga. Uma casalidade. Não Não dá para entender. mas nunca mais se vai outra canalha este miúdo. Não, mas aqui hoje gostava era que a senhora pronto, contasse uma das suas anedotas. Ele que disse. Falasse um bocadinho sobre Sobre a chamieira. a sequeira. Ah, Pronto, falaste da semieira. O que é? E o que é a semieira? semieira é o contrário de macieira. Ah, está bem. Não, Tem que ser uma semieira coisa vem de diferente. semente Os da e escola de uma macieira coisa, vem de esta maçãs. é Só se for a semente das maçãs. Talvez. Mas a semente das maçãs não dá nenhuma macieira. É. Sim. Dá uma macieira brava. Depois tem de ser enxertada. Exatamente. Tem de ser enxertada. Exatamente. É assim que tudo há Tem que ser fruta. educadas como são as pessoas. Isso, quer dizer, saber isso. É verdade. Dona Maria. É Foi. Dona Maria, diga-me uma coisa. Quem é que trata? Veja aqui a igreja muito bem tratadinha. Quem é que trata da igreja? Eu era- A senhora Zezinha. Aqui estes Quer contornos. dizer, Leva um trabalhão. entre Leva um outra. trabalhão. Entre outra. A outra dali naquela casa também tem. Tanto o espaço exterior como os interiores. É ela que trata disto. O maior trabalho da igreja é dela. Quando mora a Cerezinha, O ponto de encontro, ou o ponto de. O ponto, foi os exemplos que lhe mandei fazer. O ponto de encontro ou o ponto de união aqui das pessoas de Macieira, ou aqui a igreja e o adro da igreja, ou então aqui este espaço aqui de entrada, não é? Este larguinho, que antigamente era na praça, era o ponto de união, era o café do Sr. Zeca, Era, exatamente. e depois do café do Sr. Zeca, reverteu ali para os edifícios da Junta de Freguesia. Foi, onde se foi. vão- Era a onde se vão escola juntando. antiga. Isso também era, até isso era um café, pelo menos até uma terra morta. Era o Sr. Zeca, o Sr. José Augusto Seixas. Era. Era José Augusto Seixas. E olha que era bom homem, um homem assim, Ah, fechado, isso era. era um senhor calado, Isso não há uma queixa aqui dele. mas aqui há 20 e muitos anos quem mais tinha peso nesta aldeia era a Cira Zezinha. Era ela. Pois é, Que data é foi esta, foi Zezinha? mal empregado, não deixar descendência. Era a senhora de mais Nunca peso. teve tempo. Era a senhora de mais peso, era a senhora que tinha uma certa postura e uma certa personalidade aqui dentro. O senhor doutor sabe mais história do que até as pessoas de cá. Eu sei história, mas não é história local. A história daqui não a sei. A mim contaram-me que aqui antigamente faziam uma Também eu, pequena desde 18 anos festa é para tratar e a lavar que e... era... Uns davam ovos, outros davam não sei o quê, depois o dinheiro... Revertia em favor. Não sei. Isso então- tanto é que o Sr. Padre Mourinho, quando cá estava, ele meteu a ideia na cabeça ao povo para vender os bens da igreja. E pôr o dinheiro a render, mas o povo não assinou, os bens continuam a ser da igreja. Coisa muito importante. Mas era um espaço cultural, no fim de contas, aqui anexo, aqui mesmo, Quem aqui disse? adjacente. E naquela altura, as propriedades davam rendimento que Mas era acha mais importante cultivado. tanto para os olhos? E quem cultivava pagava um tanto por ano para poder semear para ter Eram rendimento. as rendas. Agora não, agora está tudo assim. Agora nem valem nada, não valem nada, e Não, também, não. pronto, também não rendem, não é? Não rendem, Trabalho, E com estas trabalho estou muito toda bem, a agora para mão. baixo. Ó Jacinta, a Jacinta que é das mais Mas que novinhas sorte aqui desses dentro, bons. o que é que pensa aqui fazer no futuro em Maciel? Uma casa, Na casa. O seu marido trabalha em quê? padaria. Aí trabalha ali em Ferreirinho. É trabalho para Tem que ser Pronto, uma casa e uma padaria. aqui padaria. Padaria, mas ele quer fazer uma padaria. Quer fazer uma padaria? Em Rio Dados há padaria? Não. Pronto, acaba por ter uma circunscrição de Macieira, Rio Dados, Castanheiro, Paredes da Beira. Pronto, por um lado é bom. Então é ele que pensa nisso, porque na verdade era uma mais-valia para aqui, Mas tem estas perto. não é? Quando chegar a fazer a padaria, se eu calhar pessoas de idade não têm dentes para comprar o pão. Mas vai, sabe que. Se for vocês dentro... Ela dava para Mas vai havendo muito bem. Estão aqui duas senhoras novas, as duas senhoras que vieram para cá. Uma já reformada e uma nova. Ah, e esta senhora que emigrou. Reformado, E isto- aqui tem a reforma. Pronto, mas deixou os trabalhos de Lisboa e veio para aqui.
Entretanto, a cidade está superlotada, gente a mais, muita gente, muita gente. Lá mais é que é Excesso de gente na cidade, começa a haver fome, problemas de emprego, começa a haver problemas de roubos, inseguranças e assaltos. Se calhar o futuro é aqui na aldeia. E se calhar estes primeiros que neste momento estão a recomeçar são os que mais têm que ser incentivados, para que atrás deles se criem núcleos, de valores, é a padaria, é o que na verdade compõe ali as motas, depois uns puxam os outros e acaba por se formar uma comunidade com mercearia, com padaria, com restaurante, etc, pronto, e acabam por ter uma certa autonomia. Rosa, há bolos que podem ser para pessoas que têm diabetes e essas coisas todas. Eu não acredito muito nisso. Não acredito muito nisso. Quer dizer, eu faço um bolo sem açúcar. Mas não é doce. É doce na A mesma. não ser que ponha aquele açúcar ou adoçante. Também não é nada Que tem os seus contras. Esse açúcar adoçante sabe Não, que tem outro aumenta preparativo que o risco de cancro de bexiga. Esses açúcares adoçantes, é verdade. Portanto, o ideal é termos sempre... Quem toma adoçante, que toma açúcar. O ideal é termos sempre uma alimentação correta desde novos e não nos deixarmos engordar muito desde novos, porque aquilo que vamos fazendo fica cá tudo marcado dentro do nosso computador. Está a compreender? Já tenho. Mas a senhora Susana, das minhas doentinhas, é das pessoas mais doentes e de bom sucesso que tive ao longo da minha vida profissional. Começámos com bronquites muito graves. Bronquites muito graves. Quando veio para Rio. Constantemente com crise de asma, mais crises e mais crises. Entretanto, com vacinas, tudo estabilizou. Era pneumonias, eram situações complexas. Mas azar dos azares veio uma diabetes complicada, uma tensão alta muito complicada, difícil de controlar. E agora, para acabar, veio a pedra na vesícula. Mas está tudo controladinho. E a senhora está muito estabilizada, está muito... A senhora está bem cuidada, para aquilo que teve insuficiência respiratória, cortisonas que tomou, diabetes, tensão alta, foi dos casos de sucesso que nós tivemos. E esta menina, o que é que pensa aqui fazer no futuro? Mas ainda assim ultrapassamos nada. Está cá casada com o seu marido. Queria. É de Caria ou é dos Carias? É dos Carias. Carias, quer dizer, pertence àquele... Pertence-me a mim, vá, é meu parente. Venham cá, meus amores, olha bem. Maria José Caria. Então, os lados, diz a senhora, os lados, aqui na barriga. Venham dele. Ó, vó, as lados, a barriga. Afinal de contas, parece que aqui há muitas crianças. Este menino quem é? O meu filho não é criança também. Este menino é filho desta senhora que é neta da Sra. Margarida. Neta da Sra. Margarida. Ela tinha, lembro-me de há muitos anos, ela tinha um genro que era de Mileu. Mileu. Ó, Sra. Susana, o que é aqui mais bonito aqui na sua aldeia? O que é que acha aqui mais interessante? O que é que a atrai mais cá, aqui em Macieira? O que é que a atrai mais? O que é que gosta mais? Das pessoas, da sua igreja, da paz, da paz aqui da aldeia, o que é que gosta mais? Eu gosto mais da paz. E existe paz. É sim, senhora. É sim, senhora. Olha, estou-me agora a lembrar agora de uma velhinha que era a sua sogra. A sua sogra, como é que ela chamava? A Sra. Camila. A Sra. Camila vinha cá vê-la uma data de vezes, mas poucas vezes. Ela morava ali ao pé da sua casa e depois fui mais tarde vê-la muitas vezes a sobrancelha. Mas era uma senhora pacífica. Era uma senhora assim muito pacífica. Então, e a menina que no fim de contas é a menina mais nova que aqui está, ou das mais novas, e que nem sequer é de cá, é que sabe aqui das novidades, da história, o que é que aqui há mais de interessante? Outra coisa, a cruz. A cruz, que foi o seu marido que colocou aqui a cruz há uns anos, na altura isto foi muito comentado na televisão, ouviu-se na televisão. Então, qual é o veredicto da cruz? O veredicto da cruz? Eu tenho alguma coisa a dizer. Não, porque é que o seu marido pôs ali aquela cruz? Aquilo é religioso, aquilo é
é uma cruz. E a cruz, dizem, que é onde vive Jesus Cristo, que é na cruz, em todo o lado que Jesus deixa a cruz, e foi mesmo por religião. E com muita vontade aqui, porque ele fez muitas despesas. E na altura que ele tentou fazer aquilo, porque já não havia com coisas que ele lá ele tentou fazer isto para ser mais uma força de fé, mais uma prova de fé. Mas aquilo não tem nada de pagão, pois não? Aquilo é puramente religioso. Eu não sei até o que é o pagão. Pagão é aquilo que não é cristão. Quer dizer, pagão é uma coisa que nem é cristão, nem é nada. Pronto, mas neste momento está a ser bem acolhido por todos, não é? Pela aldeia. Pelo menos que se pense, mas e a cruz ainda lá está. Ficamos aqui com mais uma experiência de vida. A senhora é mais experiente da vida do que eu, porque tem mais idade. Eu sou mais novo. Mas, diga. Eu tenho 12 anos. Quantos anos as pessoas dizem? A senhora tem 12 anos? É verdade. Eu sou 12 anos? 12 anos de quê? 12 anos, eu tenho 12 anos de vida. 12 anos de vida, coitada de si. Só vai viver mais 12 anos? Não me diga, coitada. Eu estava convencido que iria viver mais uns 30 ou 40 anos. Só tem 12 anos de vida. Quem é que lhe disse? Quem é que lhe disse que tinha mais 12 anos de vida? Eu, porque vou ser a soma. 7 mais 5. A senhora diz que só tinha mais 12 anos de vida. Como é que a senhora diz? Como é que a senhora diz que só tinha mais 12 anos? Como é que a senhora pode prever que tem mais 12 anos de vida? Então eu não tenho médico que eu tinha. Pronto, no fim de contas são. Não, é médico. Mas ele também nem sabe se No fim de contas são ideias, não sei não. Ora, estamos vivos, isso é que interessa. E assim antigamente andava aí toda a mancar, toda atrapalhada. Olha, aqui a minha colega podem dizer, quando ia para o passeio com ela. É verdade, ela é superviada. Deitava, chegava acima, estendia-me no chão e tudo. Mas se calhar uma coisa que valeu a estas 3 senhoras, acho que são as 3 senhoras, as pioneiras, Eu muito quero e continua. acho que há um grande medicamento que valeu às 3, que foi o exercício físico, os grandes passeios. E o ar dos sinais? Acho que é. A senhora que, posso falar, tem uma doença nos ossos, que é uma falta de cálcio, e lentamente veio a melhorar. A senhora com os problemas respiratórios, veio a melhorar. E a senhora com uma família de diabéticos, não veio a ter diabetes. Exatamente. Era esse passo. Portanto, é de continuarem a passear e a darem umas voltinhas. Não, esta menina aqui, deixe-me chamá-las meninas. Esta menina, eu já lhe chamei a atenção. Sobre a saúde dela. Ela tem uma coisa muito melhor do que nós. Tem 20 e poucos alunos. Mas eu começo a conhecer o historial da família dela. A mãe, que é muito boa senhora, está muito gorda. E esta menina, quem a viu e quem a vê? Há 5 ou 6 anos atrás era uma elegância, agora é diferente não, agora ainda está de pouco tempo. Está a engordar. Portanto, pronto, faça a favor de fazer movimentos e de fazer dietas e de pensar na realidade da vida. É uma pena. A gente não poder comer aqui. É uma pena. É uma pena. Olha, o gelado todos os dias. Ao almoço, qual é a bebida? Sumo? Laranjada? Está bem. Docinhos. Faz movimentos. Um bocadinho preguiçosa, mas vai. Então deixe-te um gelado por dia e passa a comer um gelado por semana aos domingos. Vai-lhe saber muito melhor e faz-lhe bem à saúde. Depois outro. Ora, um copinho de água fresca, isso é muito melhor. Olhem, meninas, uma lição sobre saúde. E nós às vezes aproveitamos de nós próprios para falarmos sobre saúde. E eu até há uns anos atrás era muito guloso. Mas graças a Deus que não tenho doenças. Mas andava a ficar também muito gordinho. Andava. E
à minha volta comecei a ver colegas meus a ficarem com diabetes, com tensões altas. Outras pessoas com colesteróis altos, etc., obesidades e doenças. E eu modifiquei os meus hábitos de vida. E neste momento o meu grande investimento é comer verduras, legumes e frutinha. E é engraçado, se me deram um bom bife para comer, deixou de me saber. Porque neste momento o melhor manjar que me podem dar é uma boa saladinha. Os nossos hábitos, a mudança dos nossos hábitos cria-nos uma afinidade e cria-nos uma especificidade e uma seleção muito aumentada para determinados alimentos que são os melhores para a nossa saúde. E como bebidas, a melhor bebida que nós temos, sem dúvida, que é algo. É algo. Antes da refeição ou depois da refeição? Porque deve a gestão dos prazeres. Então, Para tudo tem que ser com moderação. E se nós andamos a fazer um tratamento para emagrecer, então devemos beber água depois das refeições. Mas se andarmos mais ou menos normais, como qualquer um de nós, também podemos beber água às refeições. Ajuda a digerir a comida, é em função das necessidades. Mas não beber exageradamente. Mas isto também conta, sabe o que eu dizer? Também conta o chá, o café, o leite, a salada, a sopa. Pronto, é os 2 a 3 litros de água por dia. E é quando chega, mas mais também faz mal. Bem, os rins, dizem que faz bem os rins, quanto mais água saber melhor. Não, porque os rins têm que trabalhar muito mais. Agora, nós temos que ver a 2 a 3 litros, mas não muito mais. É quando chega e quanto basta para purificar o nosso sangue, pronto, para que as urinas, quando saem dos rins, não venham muito concentradas para evitar a precipitação e a formação de pedras. Uma pessoa que bebe água com sede pode ser devido a doença ou não. Há pessoas que são mais saqueosas do que outras. Agora, a sede pode não ser sinal de doença. Pode ser sinal de um aumento do consumo de água através da transpiração, por exemplo, a pessoa que corre, ou a pessoa que está com febre, não é? Ou a pessoa que está com febre, ou então também pode ser devido a determinado tipo de alimentos. Pode ser determinado tipo de alimentos, nomeadamente os salgados, os doces, etc. Na verdade, puxam mais pela água. Agora, a sede também pode ser sinal de doença, não é? Sobretudo, a senhora sabe, a diabetes, a senhora quando andava descontrolada em diabetes, com certeza que teria as necessidades aumentadas de água mais cedo. Aliás, nós médicos dizemos que a diabetes, quando andava a estudar, era a doença dos 3 P's. Está bem. Nós chamamos poliquiúria, polifagia e polidipsia. Poliquiúria é urinar muito. Polidipsia é muita sede e polifagia é muita fome. É a doença dos 3 P's. Quando a diabetes, em certos aspectos, está descontrolada. Eu digo mesmo. E digo uma coisa, foi das... Por que o senhor doutor, uma vez que está aqui, não aproveita a consultar estas mulheres? Eu vou dizer uma coisa. Gosto muito mais de estar aqui ao pé delas do que estar a consultá-las. Se eu estou a consultar, não é bom motivo. Agora digo uma coisa. Se calhar... Então já lhe vou falar... Eu já lhe vou falar sobre as nuas. Se calhar a minha maior delícia... é saber... neste momento é conviver com as minhas utentes, ou minhas doentes, ou as pessoas de quem eu sou amigo. É a minha maior delícia. E está-me a falar de nuas. Olha, gosto 1 milhão de vezes mais de ver as senhoras assim bem vestidinhas do que as ver nuas. Digo-lhe uma coisa, não gosto, infelizmente faz parte da minha profissão, mas aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu mais aprecio, olha, é a boa apresentação das pessoas e depois aquilo que elas trazem aqui na cabeça. As senhoras, já está a falar das senhoras, as senhoras mais encantadoras para mim são aquelas que nos transmitem valores, sabedoria e que efetivamente mostram respeito e que são educadinhas, olha, como qualquer uma das senhoras. Qualquer uma. Não é? A senhora
gosta de anedotas, como eu também gosto de anedotas, Também. como eu também Só gosto que de agora anedotas. para ficar no filme fica mal. Fica mal, não há notas todas. Não, mas é que eu tenho que me defender aqui dentro, porque se Está contente? diga, Sozinho? e digo-lhe uma coisa, qual delas mais gosta? Acredita. E qual delas mais gosta? Que medo tem. Diga, Que medo tem se não dizer que gosta de uma tanto que diz. Ah, bom, é. mas gosto. E agradecer na doutora. É uma vida. A carne, os vidros, a Sabe uma coisa? Acima de tudo, haja saúde, haja saúde e haja um bom equilíbrio entre todos nós e haja momentos de convívio, exatamente, é o mais importante da vida. de equilíbrio e de bem-estar. O convívio com as pessoas é o mesmo que estamos entre a família. E não há nada mais importante que a família. Nada. Coitadas, andam a viver só para o dinheiro, não arranjam marido, não têm filhos e depois ficam umas tristes. Ficam uma onda. Diga. Querem maridos, companheiros. Nem eu, olha, nem eu. Eles levem ao restaurante, Já estão difíceis e há jovens que precisam mais até do que ela. cheios. Não, Teresa, ali também não vejo assim. É o mundo da fantasia. perto. Estamos no mundo da ilusão e no mundo da fantasia e estamos naquela grande crise que foi a Segunda Guerra, após a Segunda, quando começou pela época vitoriana, depois veio a Segunda Guerra Mundial, pós Segunda Guerra Mundial as liberdades que houve e depois em 1960 a grande desgraça, a pílula que tornou as mulheres mais libertas, Veio a liberdade. tornou-as mais libertas, não tinham o risco e o perigo de engravidar, as mulheres começaram a arranjar empregos e mais empregos, Os e filhos então começaram a estorvá-las. a extravá-las, não irem e as para um café, mulheres, para um e as cinema. mulheres hoje, com o status de serem mulheres, de terem boas pernas e boas mamas, conseguem os melhores empregos e as melhores posições, e veja a desgraça que nós temos na família. Dito isto na televisão. Veja a desgraça que nós temos na Eu tive família. 6 filhos e em 11 meses tive 2. Nasceram 2. E 11 meses dei vida a 2 filhos. Do 6 de fevereiro ao 1º de janeiro, à frente. E estou aqui. E ainda hoje tiveste possibilidade, muito gostava de ter um bebê. Agora uma netinha, tá? Sabe, netinhas não são minhas filhas. eu dou-lhe toda a razão, porque eu hoje, Era um sinal de juventude. eu Sinal de amor. e não só, eu hoje falo dos meus doentes e dos meus utentes, e é engraçado que os lares de jovens, os meus utentes, os mais felizes, são os que têm muitos filhos. Exatamente. Os que têm só uns filhos, os que têm só uns filhos têm um medo, uma insegurança, têm que andar sempre com as mãozinhas lavadas, têm que, por tudo e por nada, vão ao médico, encharcam-nos com remédios, com porcarias, é alimentação especial, é farinhas especiais. É vestidos especiais. Que tristeza, coitados desses miúdos, o que serão eles dentro de alguns anos. Agora, na verdade, e a Sra. Maria José já tem netos? Já tenho um netinho com 4 anos, fez ontem, 4 aninhos, e já para julho. Diz que eu vou ter uma netinha. Eu até fico incomodado. Eu que estou sempre a par das novidades dos meus doentes, esta senhora sabe-me falar das novidades das filhas da que está lá em Lisboa e esta menina a conviver sempre comigo. Nem me diz que tem um neto. Aliás, fez ontem 4 anos. Vai ter Vanessa daqui a nada. Mas está a ver, é apenas saber as novidades saber as novidades por outros e não pelo próprio. Eu falei ao senhor doutor. Agora, podia-me ter falado Eu antes. também não tenho tempo. Quando a gente soube o Sr. Doutor, quando vamos ao Sr. Doutor. Hoje não estamos a falar com o Sr. Doutor. Estamos a falar com um amigo. E por isso já se pode ver tudo. Agora no consultório, É uma pena, não e tem sobretudo tempo. É agora. muita gente, senhor E doutor. não é muita gente, e sobretudo agora nos centros de saúde, que temos lá o relógio marcado 12 minutos de visita, é uma pena, sabe? É uma pena. Fechar, despachar, contar o que está cá dentro. É uma pena, sabe? É uma pena. Nós só temos por nosso amigo. É uma pena. É por isso que agora de férias ando por aqui, por uns lados e por outros a conviver, porque sinto-me insatisfeito com o meu ato médico dentro do centro de saúde, porque dá só para ser técnico, mas não dá para falar, sinto pormenores.
como é que está o seu filho, como é que está a família, como é que está. Não dá para nada. O sistema que nós temos agora de conta relógio acaba por ser mesmo um relógio ali, o computador, consultas 12 em 12 minutos. Não dá para nos familiarizarmos um bocadinho mais. Não é confiar em certo ponto, até é confiar, mas não dá para pormos a conversa em dia, sabe? No fim de contas. Para a próxima vez, porque estes senhores doutores deviam ter um bocadinho mais de tempo para falarem com os seus doentes. Para a próxima vez temos que ir despidos de casa. Mas sabe que não é sabe que a responsabilidade é dos políticos, sabe? Exatamente. Porque é que agora este governo deu autorização às mulheres já? Elas tinham autorização a mais, liberdade a mais, e agora veio esta liberdade de abortarem. É que este governo que deu essa lei podia assim pensar, não faço isto porque a minha mãe também não me matou a mim. Não, mas a questão não é essa. A questão, e eu falo, mas depois fica aqui guardado para mim. A questão é que se uma mulher quiser abortar, primeiro, tem as consultas gratuitas. Segundo, faço um telefonema diretamente para Viseu, para um determinado número, em que a pessoa vai logo no próprio dia, no dia seguinte, e tem logo assistência, tem uma consulta, tem duas, tem três, tem assistência pelo médico, tem um psicólogo, tudo gratuito. Porque é que estes querem praticar estes crimes? Têm uma preferência em relação aos outros? Têm uma preferência e aqueles coitados que estão na verdade doentes pagam a taxa moderadora e têm listas de espera. Isto é um contrassenso. É um contrassenso. É um contrassenso. É um contrassenso. Mas enfim. Mas as pessoas sabiam. Manda, sempre manda bem. Sempre manda. Quando manda bem, já é um passo para a frente. Sabe que os políticos tomam decisões em função também das correntes ideológicas das pessoas, porque eles estão lá nos poderes à custa das pessoas. E eles tentam ver como é que é a vertente e a maneira de pensar desses e daqueles. E eles têm que estar de acordo com a maneira de pensar de uma determinada população, porque senão ela nas eleições não vai votar neles. Está a entender? E então entra-se nestas prevaricações e depois olha, é a desgraça que nós temos. Nessa falta de realidade. É a desgraça que nós temos. Ora, 4 horas e 1 minuto.